Olá, meus amores, começando aí com os coloridos do mês de julho, né? E eu vou estar colocando aqui de lado, que a pilha que tá alta, e vou estar mostrando um a um para vocês. Começando aqui com Dudos da Invasão, tá? Eu nem sei se eu deixei marcado esse desenho, então estamos aqui, né? Vocês não viram o desenho todo colorido. Eu comecei usando esse lápis aqui, que é uma caixa de cores de tons cinza, né? Utilizei esse lápis para estar mostrando para vocês esse colorido. E fiz aqui essa parte e falei para vocês que o restante eu ia fazer colorido e que talvez o castelo ali faria, né, ou de tom cinza ou marrom. Bom, eu optei para usar tom cinza, né, com tom de pedra, tá? Não sei, né, se é do agrado de todos vocês, mas foi o que eu fiz para tá mostrando aqui para vocês, tá? Chegar um pouco mais perto aqui, ó. Tá? E além daquela caixinha ali de lápis de cor da Lira, eu usei uns lápis que eu tenho da Faber-Castell, que é os aquareláveis, tá? Os aquareláveis da Faber, tá? Eu tenho uma caixa com eles e uma parte fica aqui, porque eu tenho uma caixa de 36 também, tá? Aí ficam aqui. Bom, o próximo que eu vou mostrar é desse livrinho aqui. Foi esse colorido, tá? Que eu fiz. Eu usei esses dois tons para pele, tá? Usei caneta Unipin e esses lápis da Faber, ou da Staedtler, aquarelável, tá? Para fazer esse colorido, tá? O próximo é a Galinha Pintadinha 101. Fiz esse colorido aqui. Usei esses lápis jumbo da Cis, tá? Até comentei com vocês que eu ia comprar mais lápis assim, jumbo, né, de ponta grossa, para ajudar em coloridos assim maiores, que facilita, né? E para harmonizar melhor as cores, eu usei esse blender, que é um blender líquido, né? Na verdade, não é líquido, é uma caneta, né? Uma caneta que é tipo um hidrocor, mas ela não tem cor. Ela tem duas pontas, né? Para quem não conhece. Ela é incolor, né? E ela é blender, né? Ela vem escrito aqui blender, né? Para quem não conhece. Foi com esse lápis, esse blender, que eu harmonizei, pintei e harmonizei o colorido, certo? Bom, agora vamos de Patrulha Canina, tá? Eu fiz esse colorido, tá? Usei esse lápis Léo Léo Ouro, tá? Para colorir. Gente, o próximo é da Turma da Mônica, tá? Eu fiz esse colorido da Mônica e falei para vocês que depois eu terminava essa parte aqui por volta. Bem, terminei, fiz o colorido todo por cima do desenho que já tinha aí, tá? Fiz tudo. A única coisa que eu não colori mesmo, que eu só fiz uns detalhes, foi essa máquina fotográfica, que eu deixei ela cinza mesmo e fiz essa partezinha aqui colorido. E aqui esse controle remoto que eu fiz só aqui
onde aperta de amarelo. O resto é tudo colorido por cima, mesmo estando cinza e tudo, mas aqui eu quis deixar assim mesmo, tá? Então, tudo por volta foi colorido. Alguns detalhes, como aqui assim, né? Olha, tá vendo? Eu usei caneta Posca, tá? Tô tentando pegar a caneta e ela tá fugindo de mim. Usei caneta Posca, gente, tá? Para poder terminar aí o acabamento do desenho, porque não ficou, porque como tinha cor por baixo, né? E eu quis dar um toquezinho com a caneta Posca. Então, ficou assim, ficou bem legalzinho, né, gente? Eu terminando, passando. Então, o lápis pega assim, por cima dessas partes, assim, ó. Nós querendo pintar isso aí, nós podemos pintar, porque sim, o lápis pega, tá? Ah, e naquele anterior, esqueci de dizer. Aqueles desenhos por volta, eu pintei com a Faber aquarelável, tá? O lápis Faber-Castell aquarelável. Então, vamos lá o tapete, gente, o tapete. Tapete, sim, o tapete ficou terminado bem no início lá de julho, tá? Vou tirar ele da capa. Sim, gente, terminei. Então, eu nem vou mostrar nenhum material aqui, não. Só vou comentar com vocês. Tá? Deixa eu acabar de abrir aqui fora, porque ele é enorme, tá? Enorme. Então, eu vou começar mostrando por partes. Vou mostrar essa parte aqui, ó. Deixa eu ver se tá enquadrado aí, ó. Tá vendo? Eu aquarelei, usei lápis aquarelado, usei aquarelável, usei lápis de cor diversos, tanto aquarelável como seco, usei caneta Posca, usei aquarela em pastilha. Deixa eu vir aqui embaixo, ó. Tá? Então, ó, aquarelei aqui a baleia, tá? Então, tem muita aqui, ó, caneta Posca. Não, aqui foi até tinta, tá? Então, usei vários materiais, gente. Fui usando materiais variados, tá? Deixa eu virar pra cá. Ó, a parte de cima, tá? Ó. Opa, dobrou. Ó, isso aqui é tinta para dar esse efeito, tá? É tinta, porque a caneta Posca não ficou legal, tá? Vou confessar a vocês que não ficou, só um instante. Então, ó, essa parte aqui, ó, tem essas ondinhas aí da água que eu fiz, eram os risquinhos pretos. Eu fiz a ondinha com caneta branca. Mas eu fiz com aqueles marcadores que eu tenho, batendo com a tinta branca, tá? Os boleadores, tá? E, logicamente, isso aqui é um papel tipo papelão, então, de tanto abrir e fechar, ele foi se abrindo, gente, ó. Posso mostrar aqui para vocês, ó. Ele foi se abrindo. Então, para me recuperar essa folha, o que eu fiz, gente? Vou mostrar aqui do outro lado. Vocês devem conseguir enxergar, eu acredito, né? Aqui, ó. Eu cortei pedaços de sulfite e fui colando. Colei aqui, então aonde eu achei necessidade, tá? Que eu vou continuar usando ele, vou estar usando aqui em cima da mesa, tá? Daqui para frente agora vai ser meu tapete, né? Então tem horas que eu vou estar usando assim,
Tem hora que eu vou estar usando só a parte de baixo, outra hora eu vou usar a parte de cima, outra hora eu vou usar um lado, outra hora eu vou usar um outro lado, porque eu já terminei o tapete e eu ganhei. A pessoa me deu no intuito de eu mostrar meus trabalhos em cima do tapete. A minha intenção também foi essa, né? E deu um pouquinho de trabalho para terminar, deu. Para dizer a verdade, a primeira coisa que eu tenho assim totalmente colorida, que eu consegui terminar, terminei, foi o tapete, tá? Gostei do resultado muito, gostei muito do resultado. Usei aí várias coisas, né? E ficou bem legal, gente. Valeu super a pena todo o meu esforço, tá? Valeu muito, gostei demais. Deixa eu botar aqui de lado para poder continuar mostrando aí as coisinhas para vocês, tá? Bom, a sapequinha que tinha desaparecido, mas eu encontrei ali no meio do material. Dos lápis, não sei por que foi parar lá. Então, eu usei esse lápis aqui da Lira para colorir e usei esse pastel seco para o fundo. Fiz aqui uma montanha, tipo uma areia, né? Nem foi uma montanha, foi mais assim um chão de areia, como ela estivesse numa praia. Lá fosse o mar, na verdade, lá fosse o mar e aqui fosse a areia da praia, tá? E ela rodando aí de olho fechado, essas florezinhas no chão. E a tinta que eu falei é essa aqui, gente. Tinta PVA que vocês encontram aí em vidro pequenininho. Eu tenho no vidro grande, porque isso é tinta de parede, PVA, tinta de parede, tá? Então, fiz os pinguinhos aí nos corações, né? Ele tinha esse detalhe, mas ainda botei uns pinguinhos e caindo aí uns floquinhos, né? De neve, né? Na praia, gente. Ai, Jesus, mas eu quis dar uma decoração e dar um toque muito especial a esses pinguinhos, gente. É isso. O próximo é esse livro aqui, que me pediram, me explicando que era o 365, que tinha um elefante e uma menina na capa, né? Porque esse não tem, assim, nenhum indicativo, a não ser as imagens da capa, né? E eu colori essas ovelhinhas aqui. Usei o quê? Bom, desculpe aí. Eu usei os lápis Faber-Castell, que entraram em cena bastante vezes, os aquareláveis, e usei o giz pastel seco. Ora eu uso a caixa branca e ora eu uso esse, que é o fluorescente. A caixa branca é o básico e essa amarelinha é o fluorescente. Então, o céu, o fundo aqui, eu usei o giz pastel. E o restante aí, em volta das nuvens, aqui embaixo, e as ovelhinhas, foi tudo com o lápis da Faber-Castell. Bom, gente, vamos a esse, né? O livro das fadas para colorir. Esse é o da Coquetel, que muita gente pediu para ver e pediu para me colorir, né? Esse daqui foi todo feito com aquarela, essa da Léo Léo, até que ele não ficou assim esbranquiçado, né? O único que ficou um pouquinho esbranquiçado foi esse vermelho, tá? Não sei se eu aguei muito, né? E usei, além da aquarela, nesse desenho, lápis da Faber-Castell aquarelável. Eu também, em algumas partes, eu aquarelei o lápis e outras eu usei ele no modo seco, tá? Eu achei que ficou uma graça, gente. Bom, gente, o próximo é esse. 365 Passatempos Divertidos. Nesse aqui, eu usei lápis... Nem foi esse, gente, peraí.
Na verdade, foi esse. Podia ter mostrado aquele, mas tudo bem. Vou mostrar esse daqui, tá? Foi esse colorido aqui, que eu fiz do macacão, que eu usei o lápis da Bic, o giz pastel seco da Iso, esse é o básico. Usei para os detalhes essa caneta aqui, tá? E usei o bolômetro, né, que eu nem peguei. Deixa eu achar aqui o bolômetro para mostrar para vocês, gente. Bom, bolômetro, tá? Eu tenho esse. Como eu tenho outras réguas que também tem bolinhas. Na verdade, aqui eu usei, porque esse aqui tem bem pequenininha. Eu usei, acho que a terceira bolinha aqui, e eu usei o lápis para tá fazendo as bolinhas aí, como vocês podem estar utilizando bolinhas de vários tamanhos. Eu quis usar um poá, né? Primeiro eu usei o giz pastel seco e depois o bolômetro com um lápis. E ficou assim. Agora sim, gente, é o passatempo divertido, tá? Eu fiz esse colorido aqui, fiquei de postar lá o meu e da minha amiga. Ainda não fiz isso, gente, falta de tempo. Me desculpe aí a Carolina, mas eu vou postar, tá? Você me desculpe mesmo. Eu usei o Multicolor, tá? Esse lápis aqui é a segunda linha da Faber-Castell. E eu quis utilizar ele aqui porque o Cadu Reis me fez um desafio de usar todos os lápis que eu tenho, conforme eu vou fazendo colorido aqui no canal, usando caixas variadas, diferentes, até que eu use tudo que eu tenho, tá? Então, aceitei a proposta, o desafio, e estou usando marcas diferentes aí. Vocês já viram que já apareceu algumas coisas aí, algum material que eu não estava usando, né? Eu mostrei bastante a Faber-Castell aquarelável, tá? Mas isso foi antes do desafio dele. Mas daqui para frente eu tenho que procurar utilizar materiais que eu ainda não usei. Apesar de que eu ainda vou usar coisas que eu realmente já usei antes, já usei mês que passou, mas vou estar sempre introduzindo caixas variadas, tá? E foi com ele que eu fiz todo o colorido aí, tá? Tem mais nada nesse desenho, só esse lápis. Gente, eu vou fazer uma correção aí, vocês vão me desculpar, mas assim, esses livros são bem parecidinhos, né? Então, Passatempo Descolado, que foi essa imagem aqui, tá? Sim. É muito material, gente, muita coisa, tá? A gente acaba trocando as bolas. Desculpe aí, mas sim, o passatempo, que esse aqui, descolado, esse sim que eu usei os lápis da Multicolor, tá? Multicolor neste desenho, tá? Ficou muito bonitinho, gente. E só usei eles mesmo nesse colorido. Agora, sim, para aquele colorido que eu acabei mostrando aqui, passemos para esse, gente. Eu usei para esse colorido aqui, que eu achei que ficou uma graça, esses lápis aqui. Usei a caixa de 24 mesmo, porque não eram muitos os detalhes, né? Então, foi com a Super Soft 24 cores que eu fiz esse doente. Utilizei essa caneta Unipin para fazer aqui o escrito, tá? Porque esse papel era um papel branco, eu passei
giz pastel seco ou foi lápis, nem me lembro, acho que foi lápis. E passei essa caneta como se eu estivesse escrevendo ali, né, para a lista do Papai Noel, tá? E usei essa caneta, a Duo da Pentel, para fazer a fivela do cinto dele, tá? E foi assim que ficou o nosso colorido. Achei que ficou um charme o cintinho dele de dourado, tá? Aqui o botão em amarelo mesmo. E essa escrita no papel, gente, ficou muito legal. Bom, para a Turma da Mônica 501, aqui tem 2 coloridos. O primeiro foi esse aqui, gente. Eu usei esse lápis aqui, Crayola. Esse é o apagável, tá? Eu usei para fazer o colorido da Turma da Mônica, tá? E para os detalhes aí da parede da casa, aqui a graminha, o céu, eu usei giz pastel seco. Sim, até na casa, na parede da casa, eu usei giz pastel seco, tá? O próximo é nesse livro também. Foi esse colorido. Eu usei no desenho, no colorido em geral, o lápis Winner, que também é a segunda linha da Faber-Castell, tá? Eu usei nesse, tá? Usei giz pastel seco nessa parte do chão e no céu, tá? Giz pastel seco. Usei em alguns detalhes, como aqui, tá? Caneta Posca. Para os aquareláveis, que essa parte foi aquarelável, para fazer a transparência, o aquarelável, eu usei lápis, tá? Eu cortei, tem uns lápis meus aqui, ó, que estão cortados. Eu cortei com a tesoura para não quebrar, não ficar aquela ponta quebrada lá dentro. Eu tirei com a tesoura, porque eu não precisava de muita coisa, né? Ó. Eu não precisava de muita coisa, tá? Então, eu cortei com a tesoura, gente, para fazer esse efeito de transparência, né? Como se eles estivessem dentro da gelatina e a gente pudesse ver eles perfeitamente. Eu usei a ponta dos lápis, derreti com um pouquinho de água e fui passando, tá? Para fazer esse efeito de transparência. E usei aqui, que ele tá fazendo um movimento aí de, como se ele estivesse mandando aí, né, alguma coisa, né, os efeitozinhos que já tinha aqui mesmo, né, eu usei caneta Dual, que essa caneta manda muito bem nos detalhes, gente, é espetacular. Bom, gente, e para o nosso quadradinho, coitado desse papel, né? Eu boto ele na prancheta, depois eu tenho que tirar por algum motivo, e assim vai ficando, tadinho, a página toda amassadinha. Eu fiz esse coloridinho que foi pedido, tá? Eu tive 2 pedidos, mas o outro eu tô deixando para um outro mês, tá? Esse coloridinho foi feito com essa caixa aqui da AMAP de 48 cores. E os detalhezinhos usei caneta Posca. E para esses detalhezinhos aqui do livro, tá? Eu usei a caneta dourada, tá? Então, foi assim que ficou, com esses pinguinhos que dá aquele destaque ao nosso colorido. E com esse lápis aqui ficou muito bonito. Vamos lá, gente, mais um Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu fiz essa cozinha aqui, sim,
usei lápis Faber-Castell, que ele apareceu bastante, e o giz pastel seco no fundo, tanto nessa parte aqui, como aqui na mesa, o chão. Usei caneta branca Posca, chegar de perto, para fazer os riscos aqui do fogão e fazer aqui na janela, tá? Os risquinhos eram pretos, eu passei Posca. Aqui no fogão também, na tampa de vidro do fogão, tá? Para dar um efeitinho aí de brilho, tá? É isso, gente. Nesse aqui foi Faber-Castell aquarelado. Gente, eu fiz esse colorido aqui também. Mas olha, era tanto colorido, eu acabei esquecendo de anotar alguns. E infelizmente eu não me lembro, tá? A não ser que eu entre lá no vídeo e olhe, mas infelizmente eu acabei misturando as bolas. Não me lembro, vocês me perdoem, tá? Mas foi esse o colorido também da Barbie esse mês, tá? Uma coisa rápida aqui nesse, tá? Foi só para fazer uma exemplificação do uso desses Derwent, esses blocos, né? Então, eu fiz uma demonstração rápida, falei sobre eles e fiz aqui as folhas, né? Gostei do efeito dessa daqui. Essa daqui acabei aqui, essas duas pétalas, carregando um pouco mais na tinta, né? Porque ele é super pigmentado, ele é tinta mesmo, tinta pura, tá? E você tem que saber dosar, não pode colocar demais, coisa pequena você não tem espaço para estar espalhando, né? E essa daqui eu fiz com laranja e essa eu quis fazer com vermelha, por isso que ela tá esse tom mais forte, tá? Que é para quem não viu, né? Eu tô explicando porque tem gente que não viu e não sabe do detalhe. Aqui ficou vermelha mesmo, propositalmente, quis uma folha diferente das outras que eu fiz laranja com amarelo, tá? Usei laranja e amarelo, e essa aqui eu usei vermelho e amarelo. E essa eu usei um roxinho, né? E um rosa forte. Foi só para dar uma palhinha do que é os blocos, né? E depois que ele secou, você não consegue. Agora, se eu quiser mexer nisso, não tem como. Eu posso colocar outra cor em cima, mas molhar e tentar dissolver, aquela coisa toda, não tem como. Mostrando atrás, tá? Mesmo com a superpigmentação dos blocos, não manchou absolutamente nada do outro lado. Essa folha não é uma folha para aquarela, é uma folha fina. Eu vou dizer o quê? Que essa folha tem o quê? Uns 90 gramas? No máximo, gente. Acredito que ela tenha no máximo 75, uns 90 gramas por aí. E não vazou, vocês viram que não vazou nada, né? Então, eles são super bons, tá? E tá na promoção na Amazon. Quem quiser, estava enquanto eu estava fazendo o vídeo, né? Agora eu não sei nem te dizer. Vamos a esse. Esse desenho aqui, gostei bastante do resultado dele. Eu usei para cada objeto, cada estátua, cada prédio, na verdade, assim, uma cor só. Só que em um lugar forçando mais o lápis e outro lugar deixando bem esfumado, com esses lápis da Atriz Mega Soft, tá? Gostei demais do efeito que deu, tá? Vou chegar um pouco mais perto, olha. Aqui na estátua do Cristo eu usei azul e cinza. Tá? Aqui na tocha eu já fiz a parte de baixo de marrom e a parte de cima de vermelho
e fiz aqui laranja com amarelo. Mas no restante aqui foi um lápis que eu peguei e fui esfumando e dando um sombreamento com ele mais forte, tá? Aqui também a mesma coisa, né? Aqui eu fiz dourado e prata, que usei uma cor só. Nas folhas eu usei duas cores, mas aí na câmera quase não vê, né? O verde mais escuro, tá? E amei. Na verdade, os objetos aqui no ambiente onde tem uma dica, tem alguns que estão assim. Outros já estão mais coloridos, né? Então eu quis replicar assim, né? Não copiei de nenhum, tá? Porque não achei, até que eu procurei esse do Rio de Janeiro, mas não encontrei, gente. E aí eu usei o meu jeitinho, né? E esse pedido era do Cadu Reis, ele que me pediu, né? Mas eu preferi colorir em off e depois mostrar para vocês. E esse foi o resultado. Bom, vamos agora a esse aqui. A menina aqui desse livro de macacão. Eu fiz esse colorido com esse lápis aqui da Colorê, tá? Foi esse lápis que eu utilizei para esse colorido. E finalizei com esse stencil e giz pastel seco, tá? Foi onde deu esse fundo aí de papel de parede. Mas eu falei com vocês que depois eu iria estar passando verniz spray. Porque quando a gente passa o giz e se faz esses tipos de detalhes, se não colocar o verniz spray, se você passar a mão, ele sai todo, olha. Ele não vai sair, porque eu passei na página toda, tá? E se vocês olharem essa página e essa página, bem de pertinho, mais perto possível, vocês não vão ver diferença nenhuma desse papel para esse, com o verniz, tá? Passei 2 camadinhas de verniz de spray, não muda em nada, a não ser que o lápis seja aquarelável, aí já é perigo, tá? E do outro lado também não aconteceu nada com a folha. Ela continua a mesma coisa, tá? O verniz não dissolveu o giz pastel seco, deixou ele no mesmo estado, só fixou ele no papel. Eu uso o giz pastel, o giz, volta tudo. É o spray da Acrylex, tá bom? Bom, o último colorido que eu fiz foi para fazer um demonstrativo do colorido com esse lápis. Mas o Cadu Reis falou que eu utilizasse aquarela metálica e giz gel metálico, além do Staedtler Tinted, o Aquacolor, tá? E foi isso que eu fiz aqui. Eu acabei utilizando os 3 materiais, tá? Então, aqui no rabo do peixe, essa parte, aqui os peixinhos, a barbatana, as engrenagens, foi todos os parafusos, todos feitos com esse aqui. O fundo, eu usei esse aqui. Usei os 2 verdes e o azul claro para fazer o fundo. Se vocês repararem, vocês vão ver umas nuances bem clarinhas aí do azul para dar uma modificada nesse verde. E
Não, nas outras partes aí que tem essa parte metálica, eu usei os aquareláveis da Léo Léo metálico, né? Que foi a parte da cabeça dele e essa parte aqui do corpo. Tá? Espero que ele tenha gostado, porque foi ele que fez o pedido, né? Eu não sabia onde colocar o que, né? Mas resolvi dividir assim, categorizar aonde eu ia colocar esses materiais. Então, o peixe eu fiz meio a meio e o resto eu coloquei o gel todo no fundo, tá? E foi esse o resultado, e esse foi o último colorido desse mês de julho, tá? E é isso, gente. Muito livro, né, gente? Muito colorido, né? Então, foi isso, né? Espero que vocês tenham gostado e me aguarde para os coloridos do mês que vem, tá? Beijos a todos, fiquem com Deus. Nos vemos nos comentários e nos próximos vídeos. Tchau, tchau!